Fala galera, tudo bem com vocês? Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui explicando como está sendo a minha rotina de estudos para a residência. Então, só lembrando aqui que esse é o meu jeito de estudar, é o jeito que está dando certo para mim. E como estudar para passar por uma prova tão importante é uma coisa muito individual, cada um pode ter suas estratégias, seus jeitos. Eu quero deixar bem claro aqui que esse é o meu jeito e é o jeito que tem funcionado para mim. Então, eu acordo 3h45 da manhã e já começo ali com a teoria do dia. Geralmente eu escolho entre duas opções para eu estudar a teoria, ou pelo livro do Estratégia, ou pelas videoaulas. Eu, pessoalmente, prefiro o livro. Porque eu acho que o livro ele é muito mais completo, tem muitas coisas que eles falam bem detalhadamente no livro, que às vezes deixam passar um pouco na videoaula, até porque a proposta da videoaula é ser uma coisa mais rápida mesmo, assim, você vê. Então eu prefiro estudar pelo livro, por isso que eu já acordo mais cedo, para eu conseguir ter tempo durante o dia para ver toda essa teoria. Depois que eu consigo terminar toda a teoria do livro, eu geralmente emendo com 30 questões. Eles deixam um link no final do livro sobre uma lista com 100 questões sobre aquele tópico. E geralmente eu faço 30 para fixar bem aquele conteúdo ali. E nisso, então eu acordo 3h45, começo a estudar a teoria. Ali por volta das 6 horas eu vou para a faculdade. E aí, se eu chego lá muito cedo e a aula ainda não começou, eu continuo estudando. Se a aula já vai começar, não tem jeito, eu tenho que ver a aula e estudar as matérias da faculdade. Assim. E aí, quando dá um intervalo ali do almoço, eu almoço bem rápido e já começa a voltar para a teoria também. O curso é integral, mas tem um dia ou outro ali que a gente não tem aula de tarde. No período que não tem aula de tarde, eu volto para casa e termino de estudar toda a teoria. No período que tem aula à tarde, eu vejo a aula, volto para casa ali umas 6 horas e termino de estudar tudo que eu tenho que estudar. Ali das 6 às 7, mais ou menos, eu faço uma caminhada ali com a minha esposa, para eu distrair um pouco a mente, caminho com o meu cachorro. Aí eu volto para casa e finalizo. Então, eu finalizo com as seguintes questões. E aí eu estudo as revisões daquele dia. Falando um pouco agora das revisões, eu vou explicar como é que eu organizo elas aqui. Então, basicamente, eu organizo as minhas revisões com base na curva de esquecimento de Hermann-Ebbinghaus. Eu não sei pronunciar esse nome direito, tá? Ele é um nome, não sei se é alemão, se é inglês, alguma coisa assim. Eu vou deixar escrito aqui como é que é o nome dele. E vou deixar uma foto da curva também. Mas, basicamente, a ideia é o seguinte. Conforme o tempo vai passando, você vai esquecendo o conteúdo. Então, o conteúdo que eu vi hoje, amanhã eu não retenho mais aquela quantidade de informações que eu vi. Daqui uma semana eu retenho menos ainda. E daqui um mês eu retenho menos ainda. E daqui um ano eu praticamente já esqueci tudo aquilo que eu vi. Então, eu organizei minha rotina de modo que eu pudesse revisar constantemente os conteúdos de forma a não esquecer. Então, eu reviso, por exemplo, o conteúdo que eu vejo hoje. Eu reviso ele amanhã, eu reviso ele daqui uma semana, eu reviso ele daqui um mês, eu reviso ele daqui 3 meses e reviso ele daqui 6 meses. De modo que eu reviso cada conteúdo aproximadamente em umas 5 vezes. E eu estou planejando manter isso até eu terminar toda a teoria. Ou seja, até de agosto, setembro. A partir do momento que eu terminar toda a teoria, aí meu conteúdo já vai ser focado só em revisar. Ou seja, eu vou revisar tudo aquilo que eu vi. E aí vai ser muito mais fácil que eu vou revisar por questão. Então, por exemplo, vai ter dia que eu vou conseguir revisar 5, 6, até 10 conteúdos. Já teve um domingo que eu consegui fazer 200 e poucas questões. E eu consegui revisar um monte de conteúdo num dia só. Então, eu acho que vai ficar muito mais fácil depois que eu terminar toda a teoria. Agora, atualmente, está muito difícil conseguir manter isso. Porque tem dia que eu tenho que ver toda a teoria. E tem uma teoria que é muito grande. E eu ainda tenho que revisar ali 4 conteúdos que ficou para eu revisar naquele dia. Ou seja, um conteúdo que quando eu revisar de ontem, da semana passada, do mês passado e de 3 meses atrás. Então, tem ficado muito puxado, mas eu estou conseguindo... eu estou conseguindo conciliar tudo e estou conseguindo manter. Até porque eu estou acordando mais cedo para conseguir fazer isso. E eu tô assim já tem mais ou menos uns 6 meses, né? Eu comecei em julho, eu tô assim mais ou menos 6 meses. E até agora eu só atrasei ali umas 4 semanas, mais ou menos, que foram semanas meio atípicas, que tiveram muita prova na faculdade ou que eu tive algum compromisso muito forte dentro de casa. Então, por isso, essa é uma das razões, eu quero linkar agora aqui, que essa foi uma das razões do porquê que eu escolhi o curso do Estratégia de 18 meses no lugar de escolher o de 12 meses. Agora, atualmente, lá no site, eu acho que não vai ter o de 18 meses, vai ter o de 12 ou de 24, porque o de 18 meses, geralmente, ele aparece ali no meio do ano, né? Que vai ter um ano e meio para frente, né?
Então eu escolhi ele, eu paguei na época foi 5.300 e para mim valeu muito a pena. Sai muito mais barato que uma formatura da faculdade, para ter uma noção, e é um negócio muito mais, na minha opinião, é um negócio muito mais importante, que vai definir o seu futuro profissional. Então, por isso que eu escolhi o plano de 18 meses, porque eu tô com uma margem, assim, de 6 meses para frente, porque o conteúdo do cronograma inteiro, ele dura 1 ano, ou seja, ele dura 12 meses. Então, eu tô com uma folga de 6 meses que eu posso atrasar. Ou seja, se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, eu tenho esses 6 meses, o que dá mais ou menos aí umas 24 semanas. Então, eu acho que eu ainda tenho mais ou menos 20 semanas que eu posso atrasar. Eu não planejo atrasar essas 20 semanas, eu tô fazendo de tudo para conseguir cumprir direitinho, porque o cronograma lá, gente, vou ser bem sincero, ele é bem difícil de cumprir, é bem difícil você cumprir ele certinho. Então, por isso que quem for assinar, eu recomendo assinar geralmente um plano mais que 12 meses, entendeu? Porque se você for assinar o de 12 meses certinho, vai acabar que você vai ter que reassinar, porque você não vai conseguir cumprir todo o cronograma. Porque o conteúdo, ele é muito extenso, ele é muito grande. E por mais que o estratégia ele tentou colocar tudo em 1 ano, fica muito apertado. Porque para você conseguir ir bem na prova, você vai gastar bem mais do que esses 12 meses estudando, porque o conteúdo é muito extenso e não tem como você seguir assim, direitinho. Igual eu já atrasei 4 semanas, né? E eu creio que muita gente atrasa também. Então, eu vou gravar mais para frente, futuramente, um vídeo explicando o porquê que eu escolhi o Estratégia Med como curso preparatório para residência. Falando aqui agora um pouquinho do Estratégia Média, eu vou gravar um vídeo futuro, igual eu falei, né, explicando por que eu escolhi, mas eu já quero aproveitar para falar algumas coisas nesse vídeo aqui. Uma das razões foi pelo custo-benefício, que ele, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, igual eu falei, eu paguei 5.300 de 18 meses, então foi o melhor custo-benefício que eu achei. E ele é um curso online, então eu consigo encaixar ele muito bem na minha rotina. Igual eu falei que eu estudo pelo livro, né? E o livro de Estratégia Média, ele é muito bem organizado. Então você tem 4 ou 5 parágrafos de teoria intercalado com questões, entendeu? Então vem 2, 3, 4, 5 parágrafos de teoria, 1, 2, 3 questões para você fixar bem o conteúdo. Isso para mim ajuda demais a eu não chegar no final do livro com a impressão de que eu esqueci tudo o que eu vi desde o início do livro. Então isso me ajuda demais. O fato dele ser online me permite uma resiliência muito grande, então eu consigo encaixar ele muito bem na minha rotina. Eu consigo estudar ele em casa, eu consigo estudar ele na faculdade, eu consigo estudar quando eu estou sem internet, porque eu baixo o livro e eu vou estudando pelo tablet. Então isso para mim tem me ajudado demais. Eu posso fazer questões em qualquer lugar. Então, por exemplo, se eu estou ali numa aula que deu um intervalo, né? Deu um intervalo ali para tomar café, geralmente quando as aulas teóricas é muito grande, você tem um intervalo ali no meio da aula. Então, eu já consigo pegar aquele intervalo da aula ali, vou fazer questão, vou terminar o meu livro. Então, por isso que eu escolhi estratégia. Porque, além dele ser online, ele tem um custo-benefício muito bom. E eu já estou com ele há 6 meses. E eu resolvi virar um embaixador da marca justamente por isso. Né? Porque eu fiz esses 6 meses e eu estou achando assim que eu tive uma evolução muito grande. Então, eu vou falar um vídeo futuro sobre como está sendo quais são os resultados que eu já consegui. Mas dentro desses 6 meses eu já vi mais ou menos metade da teoria, eu já fiz mais de 10 mil questões. Então, eu acho que os resultados estão bem satisfatórios. Eu estou com a média de acerto ali de uns 81%. E eu espero alcançar ainda mais que isso, né? Até o final desse ano. E eu resolvi virar embaixador. Para quem quiser assinar também, o meu cupom é EDER10. Eu vou deixar escrito aqui na tela, tá? EDER10, ele garante 10% de desconto em qualquer produto do site. E é isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. Eu expliquei basicamente como é que está sendo a minha teoria, a minha rotina, tudo que eu estou fazendo. E até o próximo vídeo. Para quem gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, me acompanhe nas outras redes sociais que eu vou deixar o link aqui na descrição. E até a próxima.